E a internet, Gabriel Sap aqui. Eu queria falar com vocês hoje sobre como foi a experiência de passar por essa pandemia aqui em Portugal. Mas primeiro eu tenho que resolver um negócio. Eu perdi, eu acho que pelo menos uns 10 quilos desde que eu cheguei aqui. Preciso colocar um pouco mais de massa aqui debaixo dessa pele e sair um pouco do sedentarismo. Então a gente está aqui no Parque do Carriçal, pertinho de casa, para tentar iniciar aí uma rotina de exercícios. Bora ver se dá certo. Essa foi a versão bonita e editada pela magia do cinema. Agora um pouco de realidade para vocês. Então, como eu ia dizendo, pandemia em Portugal. Nós chegamos aqui no dia 15 de fevereiro, encontramos nosso apartamento relativamente rápido e no dia 10 de março? 10 de março nós mudamos para o apartamento e poucos dias depois a OMS declarou que o Covid-19 era uma pandemia. E nós quase que imediatamente entramos em isolamento voluntário. E apesar de toda essa cagada acontecendo, a nossa impressão sempre foi de muita segurança e organização. Nós íamos no supermercado, encontrávamos sempre fila, né? O acesso aos locais fechados era limitado para evitar aglomerações. E no começo isso me deu certa preocupação, porque fila para supermercado traz aquela ideia de escassez. Tanto que o nosso primeiro supermercado depois disso já foi para 2 semanas só para garantir. Antes disso a gente estava indo no supermercado de forma totalmente aleatória, várias vezes por semana, e hoje o nosso normal é fazer uma vez por semana a compra para os próximos 7 dias. Então a gente deu muita sorte, né? Em primeiro lugar porque a gente não estava no Brasil quando esse negócio estourou, e em segundo lugar porque quando a cagada começou aqui, nós já estávamos com o nosso apartamento, toda a mobília básica, tudo o básico que a gente precisava para viver já garantido. Então é claro que não foi necessariamente fácil, né? Ficar isolado dentro de casa, saindo só uma vez por semana para ir no supermercado. Não é a melhor coisa do mundo, mas podia ter sido muito mais difícil. E apesar de por um lado ter sido bastante frustrante, né, estar num país novo, numa cidade nova e não poder sair para passear e conhecer os nossos arredores, a gente sempre se sentiu seguro. E o governo sempre dava relatórios diários dos números de contaminados, mortes, novos casos, pessoas recuperadas, etc. O maior baque acabou sendo o financeiro mesmo, né? Se por um lado o processo de imigração que nos trouxe para cá nos obrigava a trazer certa reserva, que nos deu alguma segurança, por outro lado, como fotógrafo de casamentos e turismo, a agenda foi drasticamente afetada. Foram praticamente aí 3 meses sem dinheiro entrando. Eu fiz 2 trabalhos aqui antes de cair na nossa cabeça essa pandemia e depois, durante o período de isolamento, eu comecei a prestar serviço à distância. Dei cursos online, prestei serviço para clientes no Brasil e em outros países aqui da Europa, mas não se compara a ter uma agenda cheia de ensaios de turista e coisas do tipo. Agora partiu que, por mais bonito que seja o cenário aqui, está começando a chover. Além disso, o português, em sua maioria, é um povo relativamente disciplinado. E isso facilitou muito o enfrentamento dessa pandemia, porque as pessoas levaram a sério, realmente ficaram em casa. As poucas vezes que nós saímos para a rua, por exemplo, para ir no supermercado, era impressionante como isso aqui se tornou uma cidade fantasma. Pelo menos aqui falando de Matosinhos, que é onde a gente mora. Esse tempo todo nós ficamos sem ir até o centro do Porto, que é uma cidade maior, então eu não sei como é que ficou a situação por lá. Por volta da metade de maio começou aqui em Portugal o processo de desconfinamento, quando todas as limitações de circulação impostas pelo governo começaram a ser reduzidas gradativamente. Até essa data estavam abertos praticamente só as empresas e estabelecimentos comerciais de primeira necessidade, basicamente farmácia, supermercado, lojas de construção e coisas do tipo. A partir daí, estabelecimentos pequenos começaram a abrir, sempre com limitação de frequência e de lotação. E a cada semana ou a cada 10 dias iam abrindo os estabelecimentos cada vez maiores, até que em junho todos os estabelecimentos passaram a poder estar abertos, mas sempre com limitação de lotação. E durante todo esse tempo o número de casos aqui em Portugal foi caindo cada vez mais. Chegou até o ponto da cidade do Porto, e eu acho que foi o caso aqui de Matosinhos também, ficar 10 dias seguidos sem novos casos. Aí, por falar em Matosinhos, olha isso aqui. A Câmara Municipal, que é o que seria equivalente à prefeitura aí no Brasil,
está distribuindo máscara para todo mundo. A gente foi checar o correio um dia desse e lá na nossa caixinha estava aqui um pacote com 4 máscaras de 2 tamanhos diferentes, certificados para 15 lavagens. Mas lógico, nem tudo é perfeito e durante esse processo de desconfinamento é esperado, é normal que os casos passem a aumentar um pouquinho. E apesar de aqui no norte esse número seguir uma linha descendente constante, o caso começou a mudar lá no sul, na região de Lisboa. No começo da pandemia, o Porto, aqui no norte de Portugal, era o epicentro de contaminação do país. E hoje em dia as coisas se inverteram. Lisboa até começou a adotar, agora nessa última semana, medidas ainda mais restritivas do que antes para tentar dar uma segurada nessa segunda leva de contaminação. Inclusive, alguns países daqui da Europa colocaram Portugal na lista de países de onde eles não vão aceitar viajantes. E por falar em bloqueio de fronteiras e proibição de turismo, meus pais vinham visitar a gente aqui em abril, não puderam porque estavam no meio da cagada, remarcaram a viagem agora para julho e, ao que tudo indica, também não vão poder vir porque a União Europeia vai abrir as fronteiras para o turismo no dia 1º de julho, mas o Brasil está fora da lista de países autorizados a enviar turistas para cá. Então você não tem noção do alívio que é ter conseguido imigrar para cá antes disso tudo acontecer. Imagina, depois de mais de um ano de preparação e processo de imigração, a gente ainda precisasse adiar a viagem por causa desse vírus maldito. E a cada notícia que a gente recebe do Brasil, esse sentimento de alívio se renova e se fortalece. E a gente fica cada vez mais agradecido de não estar num país com um governo monstruoso e incompetente que trocou de ministro de saúde 3 vezes no meio de uma pandemia. Em vez disso, nós estamos felizmente vivendo num país assistencialista, com um governo que teve um plano claro e direto desde o início e virou até exemplo de combate ao Covid-19 para o mundo. Agora vamos torcer para esse quadro que eu falei para vocês sobre Lisboa não se agravar e Portugal continuar seguindo aí um caminho rápido para se livrar desse problema. Então é isso, essa foi minha experiência aí, passando por esse momento tenebroso de pandemia fora do Brasil, um pouco do que eu vi, do que eu vivi, do que eu senti nesses últimos meses. Eu espero de verdade que o Brasil supere essa fase o mais rápido possível, porque um dos carros-chefes do meu trabalho aqui era para ser trabalhar com turismo. Então eu preciso que o país aí fique saudável para vocês voltarem a visitar Portugal e eu poder trabalhar mais. E eu vou tentar fazer mais vídeos sobre vida em Portugal e assuntos relacionados a isso. Então se esse assunto te interessa, se inscreve no canal porque vai ter mais conteúdo sobre isso, beleza? A gente se vê no próximo então. Falou!